Olá, sou o professor Tiago Aleluia, especialista e mestre em Direito Público, e nesse vídeo falaremos sobre a responsabilidade do chefe do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo do Brasil é o presidente da República, o qual poderá responder por crimes comuns e crimes de responsabilidade. Os crimes comuns são aqueles que abarcam todas as infrações penais, eleitorais, crimes contra a vida, inclusive, segundo o STF, até as contravenções penais. O presidente ele pode responder pela prática de crime comum. No entanto, esse crime comum tem que ser praticado em duas condições. Primeiro, no curso do mandato do presidente da República, e segundo, deve guardar relação com o mandato do presidente da República. Vigora o que se chama de teoria da irresponsabilidade relativa do presidente da República. O que significa isso? Que o presidente só responderá por crimes comuns que guardem relação com o seu mandato. Não é que os demais que não guardem relação com o seu mandato, ele nunca responderá, mas durante o mandato ele não poderá responder. Esses processos ficarão suspensos, prescrição também ficará suspensa, e só o momento que ele sair da presidência da República, ele poderá responder por esses crimes. Vamos dar um exemplo. O presidente pratica aí um crime de trânsito, uma violência doméstica, que, em regra, são crimes que não guardam relação com a função pública dele, com a atribuição pública dele. Então, são crimes que irão ficar suspensos os seus processos, a prescrição também ficará suspensa até findar o mandato do presidente da República. Já os crimes comuns praticados no curso do mandato, mas que guardem relação com suas atribuições, por exemplo, uma corrupção ativa, passiva, uma concussão, enfim, uma sonegação de imposto, algo que, de alguma forma, tenha relação com a atribuição do presidente. Aí sim, ele responderá no curso do mandato. A partir do momento que ele pratica um crime, esse crime, a denúncia, quem vai apresentar a denúncia no Supremo Tribunal Federal é o Procurador-Geral da República. Então, quando o presidente pratica um crime comum no curso do mandato e que tenha relação com o mandato, quem irá deflagrar esta ação penal é o Procurador-Geral da República. E quem julgará o processo? O Supremo Tribunal Federal. Então, detalhe, para que o Supremo Tribunal Federal julgue o presidente, antes tem que ter autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. Não esqueça, a Câmara dos Deputados ela tem que autorizar o processamento do presidente da República. Então, primeiro, a autorização da Câmara dos Deputados, né, o processamento contra o presidente da República, e segundo, é importante, depois desse processamento, que vá para o STF, para que o STF possa, de uma vez por todas, fazer a devida instrução do processo e julgamento final do processo. Esse é o delineamento do crime comum praticado pelo presidente da República. Já os crimes de responsabilidade são crimes, né, é importante salientar que no crime comum a pena final pode ser, inclusive, uma pena de prisão. O presidente pode ser preso diante de uma sentença transitada em julgado. Já o crime de responsabilidade são infrações político-administrativa, que são praticadas no exercício da função pública, das condutas que estão descritas aonde? No decreto 1079/50, e essas condutas também estão descritas no artigo 85 da Constituição. O diferente do crime comum é que o preceito secundário aqui não é uma pena de prisão, mas sim a perda do cargo público e a inabilitação também para o exercício de qualquer função pública. O impeachment, essa palavra inglesa, que em português é impedimento, doutrinariamente é visto como se fosse a pena de morte da política, né? O presidente, nesse caso, perde o mandato. Como é o processamento dos crimes de responsabilidade? Propositura. Qualquer cidadão pode propor esta denúncia contra o presidente da República lá na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é o locus adequado para o recebimento dessas denúncias contra o presidente da República. E é lá na Câmara que se faz o juízo de admissibilidade. É a Câmara quem autoriza ou não o processamento do presidente da República. Para que ela autorize, tem que ter voto, pelo menos, de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Olha que detalhe. Não é 2/3 do número de presentes na hora do plenário, mas no número total. Hoje, a Câmara dos Deputados, temos 513 deputados. Então, para que a gente possa ter uma autorização de impeachment, temos que ter uma votação bem dura, uma votação de, pelo menos, 342 deputados. Após a admissão, a autorização pelo presidente da República,
esse processo vai para o Senado. É lá no Senado que o processo vai tramitar e vai ter o julgamento final. E o Senado, ele, nesse caso específico, ele constitui um órgão de colegialidade heterogênea, uma vez que quem irá presidir o Senado nesse processamento e julgamento é o presidente do STF. Olha, ele se transforma em um órgão misto, em que os senadores, de alguma forma, irão proferir o voto pelo julgamento, mas quem vai presidir a sessão especificamente é o presidente, o ministro-presidente do STF. Então, chegando esse processo lá no Senado, primeiro tem uma votação inicial, uma votação de admissão da denúncia, né, por uma maioria simples, e essa admissão ela tem por consequência suspender o presidente do exercício do seu mandato por até 180 dias. Então, como uma forma de garantir o sucesso das investigações, até para que ele possa preparar melhor a sua defesa. O certo é que, se não findar o processo em até 180 dias, o presidente volta para o mandato. O interessante é que, nesse processamento, é um processo comum, processo penal. Teremos testemunho de acusação, testemunho de defesa, e, inclusive, o ato final será o próprio interrogatório do presidente da República. No dia D, no dia da sessão, também somente haverá impeachment se tiver voto pelo menos de 2/3 dos membros, ou seja, do número total de senadores, que hoje é equivalente a 54 senadores. A consequência, duas consequências, pela Constituição: perda da função pública e inabilitação para o exercício de qualquer função pública por até 8 anos. O importante aqui salientar que no último julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff, houve uma ressignificação dessa interpretação da Constituição, em que o Senado, sob a presidência à época do ministro Lewandowski, na qualidade de presidente do STF, entendeu que essas duas penas não eram automáticas. Teriam que ter 2 julgamentos. O primeiro julgamento da perda da função pública e o segundo julgamento seria da inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por até 8 anos, e assim o fez. Teve o primeiro julgamento, a Dilma acabou perdendo o cargo, mas o segundo julgamento ela acabou tendo um julgamento em seu favor e ela não foi inabilitada por 8 anos. Então, em resumo, crimes comuns, crime de responsabilidade, o presidente responde pelos dois. Em ambos, no comum e na responsabilidade, somente haverá o processamento do presidente após prévia autorização da Câmara dos Deputados. A diferença é que, no crime comum, o julgamento ocorrerá no STF, o julgamento final, o processamento, a instrução ocorrerá no STF. Já nos crimes de responsabilidade, o processamento e o julgamento ocorrerá no Senado. Mas aí o Senado se constituirá um órgão misto, né? Uma colegialidade heterogênea. Tanto é que quem irá presidir o Senado nesse processamento e nesse julgamento é o ministro presidente do STF. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima. Até lá!